pessoal! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Botox Club Podcast. Muito feliz em estar aqui com essas doutoras ilustres. Hoje nós já vamos iniciar o nosso primeiro episódio com tudo. Estou aqui na presença da doutora Michele Mamed, na presença da doutora Leidiane Macedo e da doutora Lara Grego. Eu vou deixar que vocês se apresentem para nós falarmos sobre o tema de estética regenerativa. Muitas mentes brilhantes aqui, hein? Eu fiquei sabendo que tem mais de 10 artigos aqui que elas vão discorrer pra gente. Hoje vai ser uma verdadeira aula. Doutora Michele tem mais, hein? É assim que a gente gosta. A gente gosta de uma leitura de artigos, porque os artigos trazem muitas atualidades pra gente, né? Discorrendo sobre o que está mais atual, se realmente produto faz efeito realmente, se traz o benefício que a gente procura. Então, assim, a leitura de artigos eu recomendo. Sempre falo para todos os meus alunos, leiam os artigos. E ela fala todo dia, leia um artigo por dia. É verdade. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, doutora Mamed, se você puder. Tá bom. Sou Michele Mamed, sou dentista, estou formada há mais de 20 anos. E eu brinco, né, conforme as meninas já conhecem um pouquinho da minha apresentação, eu brinco que eu fui já protesista uma vez na vida. Mas de 2019 para cá, eu entrei nesse mundo da harmonização e eu senti a necessidade nos meus tratamentos de prótese dentária. Dessa parte, faltava às vezes um glowzinho de um lábio, porque eu reabilitava o paciente, melhorar alguma coisa, uma textura de pele, e aí a harmonização encaixou tão bem e me levou tanto que hoje eu sou professora, sou speaker de 2 marcas, tanto da Mesoestética quanto da Raia Filha, e sou apaixonada por esse ambiente, por esse mundo da estética e devolver e realçar a beleza. Uau! Que tudo, hein? Incrível. Bom, eu sou Leidiane Macedo, cirurgiã dentista também, venho da prótese e realmente, doutora, vou complementar a fala de doutora Michele. Quando o paciente perde dente, ele perde também muita estrutura de face. Então, às vezes nós colocamos ali um lindo protocolo, cerâmica, os dentes ficam perfeitos, mas falta estrutura facial. E eu comecei a me encantar pelo mundo da harmonização. Digo que transformar sorrisos vai muito além de devolver dentes, e uma área encaixa muito bem na outra, mas a harmonização, quando ela chega na nossa vida, ela chega levando a gente com tudo. Então, hoje também sou professora, fundei esse ano, agora fez um ano, o Instituto Leidiane Macedo em Valparaíso, e estamos com tudo, reabilitando sorrisos, face, elevando a autoestima e, claro, sempre dividindo conhecimento com colegas incríveis, como o dia de hoje. Incrível, incrível. Eu sou a doutora Lara Grego, sou cirurgiã dentista também. Temos muitos dentistas aqui hoje. Eu, diferente das maravilhosas, eu vim da área da odontologia hospitalar. Então, assim que eu me formei, já estava num pezinho ali numa UTI, num hospital. E eu sentia muita falta de ver, assim, um outro lado, sabe, da odontologia. Um lado, de certa forma, mais leve. A área da odontologia hospitalar é uma área extremamente gratificante, é muito linda. E você pode sanar muitas dores, tá, desses pacientes. Então, trabalhava em UTI, trabalhei durante a pandemia, durante o Covid. Mas eu sentia falta de algo mais, né? E foi mediante a minha sogra que ela falou assim, por que você não faz harmonização, faz odontologia, assim, a parte da harmonização facial? Eu falei, gente, será? Nunca me imaginei. E eu fiz a especialização e eu fiquei apaixonada. Eu sempre gostei de trabalhar com pacientes com alteração sistêmica e dentro da harmonização existe essa possibilidade. Pacientes que têm lábio leporino, pacientes com paralisia, que têm alteração genética, né? Pacientes com doenças autoimunes. Diversas formas que a gente consegue tratar esses pacientes e devolver mesmo um sorriso para ele, né? Nessa área da harmonização.
Incrível, incrível. Então, vocês podem ver que só tem mente brilhante aqui, né? E hoje o nosso tema é estética regenerativa. Os segredos da estética regenerativa. Vocês vão descobrir todos hoje nessa verdadeira aula, que eu tenho certeza que nós vamos ter uma aula aqui, né? Então, eu queria começar perguntando para vocês, jogando aqui na roda. Estética regenerativa é um tema muito novo, né? É um Sim. tema... É o que há de mais novo dentro da estética. Então, eu queria saber... De vocês, o que é, de fato, estética regenerativa? O que significa esse termo para vocês? A estética regenerativa, ela veio de uma busca, vamos dizer, para você realçar o belo do seu paciente, mas naturalizando, trazendo natural, uma beleza de forma natural. Então, as empresas, vamos dizer, grandes farmacêuticas, grandes estudiosos também, cientistas da área, né? Foram aprimorando, vendo técnicas, vendo produtos, vendo substâncias que podem ser colocadas dentro da face do paciente, a qual vai estimular ali um fibroblasto, estimular a formação de elastina, devolver coenzimas, vitaminas, tudo que nós vamos perdendo ao passar dos anos, estimulando ali a região para que você continue produzindo sua própria beleza. Então, daí que vem a preocupação, porque o pessoal estava muito cansado já assim, de injetar aquele tanto de ácido hialurônico e transformando uma face. E o que acontece? Não adianta a gente colocar aquela quantidade enorme de ácido hialurônico, porque a gente não consegue devolver a beleza do paciente, porque o paciente já parou de produzir o que deveria produzir para desenvolver uma pele bonita. E vocês acham que tem a ver, o nome próprio já induz a esse pensamento, né? Regenerar. Então, para toda regeneração, a gente precisa de uma inflamação. A gente precisa fazer algum tipo de dano ali na pele. Como que funciona isso? Precisa inflamar a pele para que ela venha se regenerando, causar, por exemplo, o microagulhamento, né? Ele faz parte da estética regenerativa. Então, ele causa ali uma inflamação na pele e depois essa pele vem se regenerando. Na estética regenerativa aqui, para nós, profissionais da orofacial, é a mesma linha de raciocínio ou o pensamento, ele muda um pouco, ele se modifica um pouquinho? Eu acho que a regenerativa, hoje, eu brinco até com meus pacientes, que hoje eu sou uma comunicadora celular. Então, hoje eu não faço mais tratamento, eu vou comunicar com a sua célula, trabalhe como uma célula nova. Então, hoje, aquele microagulhamento antigo, que sangrava a pele, que ficava muito vermelho, já entendemos que isso não é mais necessário. Já entendemos que hoje nós não queremos uma cicatrização. Estética regenerativa vem para trabalhar uma reparação tecidual. Então, para ficar bem fácil de todo mundo entender, eu gosto até de desenhar para o paciente, às vezes. Uma cicatrização, eu vou ter o quê? Um colágeno embolado. Então, eu faço um risquinho, assim, para ele entender e visualizar aquilo. Não é isso que eu quero o quê? Um colágeno bonito, um colágeno de pele jovem. Então, nós vamos sempre buscar a reparação desses tecidos. Então, hoje, claro que tem todos os produtos. E aí, lógico que é impossível falar hoje de estética regenerativa e não falar do PDRN, não falar do exossomos. Então, hoje nós temos toda essa gama para trabalhar, sempre prezando pela reparação. Incrível. E claro que nós vamos ter essa comunicação celular, né? Eu digo assim, vamos falar para a sua célula, trabalhe como jovem. Então, eu acho que é o boom da estética regenerativa. É mais ou menos isso para a gente começar aqui o assunto. Uau! Incrível! A gente vê, assim, que não é apenas uma correção que a gente faz, né? A gente faz todo um tratamento, faz todo... de fato, a gente gerencia o que causa o envelhecimento, né? Então, assim, a gente vai estar trabalhando de dentro para fora e, claro, dependendo, em alguns momentos, se necessitar uma correção, realmente ali... imitar um osso, eu quero realmente projetar, quero corrigir essa parte, uma simetria ou volumizar um pouco, mas você já está com uma pele totalmente tratada para receber todos esses tratamentos, entendeu? Sim. É o que eu até falando assim, não é que o ácido hialurônico vai deixar de existir, exatamente o que você pontuou. Porque assim, o nosso envelhecimento são em todas as camadas, então a gente tem que tratar todas as camadas. E o ácido hialurônico, ele vai entrar na parte de reestruturação da face. Porque nós estamos ali perdendo o osso, nós estamos perdendo os coxinhos de gordura profundo. E aí,
você fazendo uma boa restauração celular, fazendo uma regeneração, você vai usar até menos quantidade de ácido hialurônico numa face. Então, isso foi muito bem pontuado. E o grande erro hoje é, por exemplo, nós nunca vamos deixar a harmonização clássica, que eu chamo, que é o Botox, a toxina botulínica e o preenchedor. Nós nunca vamos abandonar. Um vai sempre complementar o outro. E o erro é o profissional, por exemplo, não entender de estética regenerativa, não entender de um bom tratamento de pele e tentar compensar grandes quantidades de flacidez com ácido hialurônico. Então, aí a gente teve alguns casos famosos de pessoas que colocaram, sei lá, 30, 40 ml, e aí realmente ele não vai se reconhecer. Ele compensou algo que ele levou uma vida inteira de uma pele sofrida, danificada, pitosada, caída, e ele tentou compensar tudo com ácido hialurônico. Então, hoje não é a nossa visão. Nós vamos primeiro tratar aquela pele, reestruturar, devolver saúde. E eu digo que o ácido hialurônico é a cerejinha do bolo. Vamos deixar bonito com o ácido hialurônico. Exatamente. A gente precisa ver a questão do imediatismo, né? Hoje em dia, assim, tem muito essa busca do imediatismo e muitas vezes você não quer fazer todo um processo. Assim, com o ácido hialurônico, ele é essencial, mas a gente já vê esse tratamento na hora, né? Porque você volumizou. Mas muitas vezes você não quer aguardar para fazer todo um tratamento, um gerenciamento dessa pele. Inclusive, isso casa perfeitamente com a minha próxima dúvida aqui para vocês. Vocês sentem mais dificuldade em vender o procedimento de estética regenerativa? Eu não digo nem vender, mas fazer com que o paciente compreenda, porque é muito mais a longo prazo. Então, o paciente vai fazer, não vai ver resultado imediato, e talvez isso possa atrapalhar o paciente a aderir, a falar assim, não, eu quero fazer isso. Por quê? Porque se torna mais difícil, por exemplo, o ácido hialurônico, você acabou de fazer o paciente está na sua cadeira, você tira foto do antes, você tira foto do depois e você já posta ali, tem um resultado imediato. Já a estética regenerativa, assim como os bioestimuladores, é demorado. Então, será que isso, para o paciente, como o paciente vê isso, e se vocês acham que atrapalha na adesão do paciente a receber, na recepção desses procedimentos? O que eu acredito? No início desse ano, o boom que teve, bem no início do ano, acho que vocês vão lembrar, foi uma reportagem no Fantástico, desarmonização. Acho que eles pegaram 3 pessoas bem famosas, Sim. que colocaram uma face que eles tinham preenchido bastante e que eles alegam. E eu acho interessante porque eu acho que tem que ser muito bem explicado para o público, que não é da área. Não é que eles resolveram não fazer mais um tratamento para rejuvenescimento. Não, vou parar, não vou fazer mais nada. Eles podem ter tirado um pouco de ácido hialurônico, mas eles continuam gerenciando. Continuam fazendo um PDRN, continuam fazendo alguma coisa para melhorar aquela pele. Então, como teve esse boom dessa tal, que eu não gosto muito desse termo, mas a desarmonização, entra-se uma questão muito grande, que isso também, eu fui em alguns congressos internacionais ano passado, e já era uma tendência de algo muito mais natural. Então, hoje, quando você fala para o seu paciente que você vai trabalhar, comunicando com a célula dele, entregando resultado mais belo e natural, a venda fica muito mais fácil. Fica mais fluido, né? Isso. Porque você vai conseguir passar essa mensagem para ele. Isso, alinhar a expectativa. Eu sempre falo isso. Na sua primeira conversa, na anamnese inicial, você tem que alinhar a expectativa e conversar com o paciente e falar: hoje nós temos esses procedimentos que vão realmente fazer essa conversa celular e vão trazer resultados. Claro, não é imediato, igual um preenchimento, um botox, que a gente fala até que não deixa de ser imediato, porque o prazo é de 3 a 5 dias. Sim, sim. Mas a gente conversar, porque assim, ele envelheceu até hoje. Eu falo assim, o poder da fada madrinha não foi concedido. Então, assim, pode, pilim-pim-pim, não tenho, eu não tenho. Então, o que nós temos que fazer? Esperar o tempo agir, porque você envelheceu até hoje. Então, o rejuvenescimento também leva um tempo.
Então, a gente tem que estar trabalhando e trazendo essa expectativa, a realidade para o paciente. E com Entendi. isso ele entende, hoje ele entende. Entende? E nada Entende. impede. O que eu gosto muito falando de venda, porque somos claro. vendedores. Somos. Né? Vivemos também da parte da venda. Nada impede de você traçar todo um plano de tratamento para aquele paciente. E eu sempre digo que o clássico vai continuar. Então, você pode extrair dele, hoje o que mais te incomoda? Nossa, o meu lábio. Opa, vamos preencher seu lábio, você já vê o resultado agora. Já vamos fazer seu Botox, no final da semana você já está com esse Botox ativo. Mas já vamos fazer o seu bioestimulador, já vamos fazer sua estética regenerativa. Você já vai captando aquele paciente para ele ir entendendo que vão ter procedimentos que vão ter resultados quase que imediatos, pouco imediatos e a longo prazo. Aí você consegue casar o que já existia e o que é novo para aquele paciente. E qual é o tempo que o paciente de estética regenerativa ali de um PDRN consegue já ver os resultados na face? Eu acredito que, além do tempo, é importante se passar essa informação de dose dependente. Por exemplo, o meu fio de PDO. Eu não vi resultado. Por que você não viu o resultado? A gente tem que ir na causa. Qual foi a indicação? A face é leve, a face é pesada? Está na indicação correta? Então, está faltando fio. Vamos passar mais fio. Então, entender que estética regenerativa, eu vou precisar de um tempo de neoformação, de neocolagênese. Então, eu sempre falo 28 até 30 dias, nós já vamos ter um resultado de pele mais bonita, de reestruturação de dentro para fora. Então, já é um tempo bacana. Mas nós devemos entender que é uma construção a longo prazo. E é nesse tempo que o paciente retorna. Então, o paciente Sim. senta na cadeira hoje, faz o PDRN ou qualquer outro tratamento de estética regenerativa, e daí depois ele volta ali em torno dos seus 28, 30 dias. Exatamente. Exatamente. E assim, o envelhecimento a gente aplicou hoje, amanhã ele está envelhecendo ainda, né? Então, assim, é uma luta, é um cabo de guerra. Enquanto não tiver Entendeu? o pozinho... Exatamente, é um cabo de guerra. Então, assim, não adianta só, isso é uma coisa que eu falo, não adianta a gente só aplicar os produtos em consultório. O paciente tem que ter um home care. E isso é essencial, ter cuidados em casa. Um protetor solar, um hidratante, um cremezinho para a noite, um cremezinho do dia e protetor solar. Alimentação. E aí entramos também nessa parte de alimentação. Exercício físico, nutracêuticos. nutracêutico, porque além do envelhecimento intrínseco, que a gente já tem mesmo, a gente tem o envelhecimento extrínseco, né? Então, assim... Exatamente. Tem todo um estilo de vida ali que o Tudo. paciente precisa adotar, né? Que é o estilo de vida da beleza. Isso, até sim, porque assim, eu palestro sobre melasma, né? A gente conversa muito. E eu falo, na amnese, não adianta a gente estar aplicando o peeling, o paciente fazendo home care, mas se ele não tiver os cuidados como alimentação e exercício físico, o melasma dele vai ser persistente. Porque vai ser aquele cabo de guerra. É a gente do peeling do outro lado, ele com O sol. com o sol, com o trash food, né? Do outro lado. E aí a gente não sai do lugar. Aí não dá certo, Não né? dá certo. Então, assim, tem que ser um conjunto, um fator. Então, não adianta só tratarmos a pele em consultório. Nós temos que criar a consciência do nosso paciente, estar tratando a sua pele também no dia a dia. Ele vem quantas vezes com a gente? 1 horinha? Durante 30 dias, 20 A cada dias? 30 dias ele tem que estar na tua cadeira para, por exemplo, o Botox, ali a gente espera uns 4 meses no mínimo. Sim. O PDRN, ele precisa estar ali de quanto em quanto tempo? Aí vai depender da necessidade da pele dele. Então, isso é feito também numa avaliação. Às vezes, você pode aplicar de 3 a 4 sessões. Depende muito da necessidade da pele. Legal. Então, aí a gente tem que ir acompanhando. Por isso que a necessidade de sempre estar fazendo acompanhamento. Porque, às vezes, a gente vai planejar, não, preciso de 3 a 4 sessões. Mas, na segunda sessão, a gente já está tendo um resultado muito positivo. Ah, que legal. Pode então, ser, né? Mas isso a cada 30 dias. Mais então, ou sempre menos. sempre o intervalo é a cada Isso. 30 dias. Isso, mas assim, isso tudo tem que ser avaliado. Não podemos bater o martelo e falar assim, 30 dias, mas pode ser Às com vezes 15 21, dias, 21 28. dias, 21, Do que E o aí a profissional gente- sentir. Mas Exa- assim, só pra e- galera e ter uma noção. Porque eu, por exemplo, não tinha noção da jornada do meu paciente com PDRN. Né? Então, pra gente entender aqui, quem tá escutando, entender o quê? O paciente vai sentar na cadeira, se você for trabalhar com estética regenerativa. Qual é a jornada do paciente? Qual vai ser o vínculo do paciente? Então, a gente ter uma noção disso, sabe? Mas eu achei muito legal.
Não, o paciente que Incrível. a gente faz estética regenerativa, até brinco. Até Casa. Dei uma aula, casamento. Dei uma aula terça-feira sobre melasma, exatamente, é um casamento. Porque ele não pode, assim, te soltar e você não pode soltar dele. Porque aí você tem que estar fazendo o controle. Vamos ver como estão seus creminhos de casa. Traz aqui, deixa eu ver quais são os ativos, qual que você está usando. Aí mês que vem, traz de novo. São os mesmos ainda? Você não usou nada. Aí você vai monitorando, entendeu? Incrível. E outra analogia que eu acho que a gente deve fazer, profissional da estética facial, é... Se, por exemplo, hoje eu chegar na academia e falar assim pro professor, eu quero entrar numa calça 36 amanhã, ele vai rir. Falar assim, uai, peraí, como assim? Primeira coisa que ele vai me perguntar, qual a sua dieta? Então, ele já me deu uma responsabilidade. Eu quero entrar numa calça 36, hoje eu estou no 42. Amanhã eu não vou conseguir estar numa calça 36. Não, porque Todo ele um também não tem um processo. pó de pilim-pim-pim. Você entendeu? Então, eu não entendo porque que hoje, eu não sei se isso é mal só do dentista ou se a outra galera também vem com isso, a gente de achar que a gente tem que resolver tudo que o paciente quer para ele ir para a festa de 15 anos no próximo final de semana. Aí você pega as caixinhas de ácido hialurônico que você tem no consultório e fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Só que não é assim. Então, eu preciso o quê? Explicar que o envelhecimento acontece todos os dias. Eu tenho que explicar que é um cabo de guerra. Eu tenho que explicar para ele que os hábitos que ele tem, se está tomando sol, se está tomando bebida alcoólica, o açúcar hoje é o grande vilão da estética. Eu falo que não existe pele bonita Terrível com pro açúcar. colágeno. É. Entendeu? Você está glicando, você está oxidando todo o processo. Então, como que eu vou colocar um PDRN no meu paciente, ele vai sair dali, ele vai tomar uma bebida alcoólica? Você entendeu? Então, uma coisa não vai casar com a outra. Mas por que quando eu falo do meu emagrecimento, que eu quero meu abdômen travado, trincado, as pessoas vão me falar. Você precisa fazer isso, academia todo dia, alimentação certinha. E não adianta eu ir para academia um dia só. Ah, se eu for lá na academia hoje, ficar 3 horas na esteira, eu vou conseguir? Não vamos. E por que nós, profissionais, queremos resolver em apenas uma consulta todas as camadas de envelhecimento, porque o nosso envelhecimento acontece em camadas, e nós queremos resolver tudo para aquele paciente em apenas uma consulta. Não funciona dessa forma. Então, nós devemos ter mais essa conversa, ter uma anamnese e baixar a expectativa. Hoje eu vou começar a cuidar do seu rejuvenescimento, mas é um processo. Com certeza. E eu acho que isso parte muito dos próprios profissionais, de fazer essa conscientização. Por quê? Porque ali a gente conta com 2 profissionais, por exemplo, no caso do profissional de educação física, a gente também conta com os nutricionistas. Então, ambos se unem para fazer essa conscientização do paciente. Então, nós, dentistas, temos conosco a responsabilidade de conscientizar o nosso paciente que a pele saudável também é uma vida saudável. Também exige hábitos saudáveis e uma vida que é saudável. O que eu sempre digo, beleza é um estilo de vida. Às vezes a pessoa olha uma pessoa bonita e fala assim, nossa, mas fulana nasceu... Não é. Fulana não nasceu bonita. Fulana pode ter traços, né, belos, como todas nós temos. Todos nós temos traços belos com as nossas singularidades. Todas nós somos bonitas. A diferença é que tem pessoas que se cuidam mais... Tem pessoas que se cuidam menos, tem pessoas que fazem mais procedimentos, tem pessoas que fazem menos cuidados, né? Então, acaba que as pessoas, elas acabam se colocando num julgo muito desigual. E aí, eu acho que acaba que isso mesmo insere elas no próprio estilo de vida, que é, poxa, eu não mereço, eu não sou capaz, fulano é mais, fulano é melhor, fulano é... E tira um pouco aí que começa a vitimização. Quando tira a responsabilidade de si, o ser humano, né? Isso em qualquer área, tanto no trabalho quanto na beleza, é o que estraga tudo. Mas vamos falar de PD? Eu vi que tá muito em alta, né? Agora lá, o PD. A galera já parou de utilizar o PDRN lá nos Estados Unidos e agora até tava muito em alta lá no Incas, né? Incas Paris. O que vocês veem? Vocês acham que o PDRN, apesar de ser muito novo aqui no Brasil, ele vai acontecer de tendenciar para vir forte o PD? Qual a diferença desses 2 ativos? E qual a opinião de vocês a respeito? Eu acho que ele não vai... Assim, o PDRN... Assim, na verdade, para tudo para entrar no Brasil, questão de Anvisa, de tudo, até teve a novidade do Botox, já vem diluído, aquelas coisas todas. Então, assim, tudo para entrar no Brasil é tudo mais difícil do que lá fora.
Lá fora, as coisas eles deixam acontecer e, se realmente acontece, ele suspende e aí vai verificar. Aqui no Brasil é um processo ao contrário. Então, eu acredito que ele vai demorar um pouco a chegar aqui no Brasil. Ele é um ativo regenerativo, do mesmo jeito. Eu não vejo o PDRN perdendo espaço no momento para isso, não. Não tem como. Não tem Ok. como. Até porque tá muito em alta agora, né? Muito. Né? De um tempo para cá, exatamente. Espero que fique. E eu também. Vai E ficar, não cada tem como, vez não mais, sabe, né? Não- por exemplo, se a gente pegar ano passado, né? Desde o ano passado, várias marcas já estão vindo, desenvolvendo, trazendo o PDRN, cada um com o seu nome. E você olhava ano passado, tinha pouquíssimos artigos para leitura. Como eu falei no início, eu gosto de ler artigo. Tinha pouquíssimos artigos. Hoje você já está encontrando mais artigos, buscando exatamente, trazendo os benefícios do PDRN para a estética regenerativa. Porque antigamente ele era usado para feridas, para machucados, cicatrização. Né? E É aí, interessante falar disso, porque às vezes o meu paciente pode me questionar, mas o que é isso? Isso é novo, né? E eu vou colocar isso na minha face? E não. Nós que estamos buscando muito esses assuntos, isso é novo na estética facial, mas PDRN, exossomos, nós já temos aí, já é encontrado na nossa literatura, na medicina regenerativa, para fechamento de feridas e várias outras terapias dentro da medicina. Vendo os resultados incríveis de reparação tecidual, vamos começar a estudar isso aqui agora para a nossa estética facial. E os resultados, eu digo assim, são inegáveis. Então, não tem como o PDRN perder mercado. Um profissional que usa o PDRN já tem mão para usar, eu digo que a gente tem que ter mão, que já sabe usar, que já domina esse ativo, deixar de usar. Mesmo porque ele pode fazer parte de todas as outras terapias que a gente já faz. Que é combinado, né? É todo um tratamento. E você, melhor ainda, você traz um tratamento singular para aquele seu paciente, não uma padronização, né? E você está ali tratando, usa... Às vezes aquele paciente, não vou usar necessariamente o PDRN, eu uso 1, 2, 3 sessões... vou combinar com outro, né? Então, assim, eu acho que é sempre combinado esses tratamentos. E tem que ser, porque exatamente, você tem que pensar no paciente como um todo, igual a gente já discutiu. Não adianta a gente só pensar na pele, você tem que pensar na gordura está perdendo, na estrutura óssea está perdendo, e não só isso, a parte interna também, como a gente já pontuou aqui. Hoje o PDRN ele não é injetável. Não, pela Anvisa não é autorizado o uso injetável. Só microagulhado e micropápulas. Micropápulas e microagulhado. Então, no consultório, a gente utiliza ele com microagulhamento. Isso. Mas off-label já está se usando injetável. Mas preconizado pelas farmacêuticas, tudo, Anvisa, liberação, é só pápulas e microagulhamento. Pós-laser também já pós um Lavian, você pode estar usando. Porque o Lavian... Ele vai agir para o aquecimento, mas ele vai ali perfurar, vamos dizer, a camada córnea, né? O extrato córneo, que é essa camada mais superficial nossa. Funcionando como um microagulhamento. Então, ele vai ajudar e facilitar a permeação dos ativos. E nisso, no PDRN, você pode estar misturando outros ativos, como o silício, como o NCTC, e trazendo mais ainda benefícios para a pele do seu paciente. Uau! A combinação de ativos para o máximo potencial regenerativo desse paciente. Incrível. Eu digo que quando você coloca vitaminas, minerais, coenzimas, você está preparando o microambiente para receber qualquer outro tipo de tratamento. Então, eu tinha uma referência que eu sigo muito, que ele sempre falava, vamos alimentar primeiro essa célula, até antes de, por exemplo, um ácido hialurônico. Pensa você colocar uma molécula de ácido hialurônico ali no deserto, no seco, e você colocar aquela mesma molécula em um ambiente totalmente nutrido. Então, nós vamos ter uma longevidade muito maior. E nós não vamos ter aquele preenchimento que você olha e fala, nossa, está preenchido. De fato. Né? Você tem uma face, uma pele bonita e um recheio bonito. Só que aí você não consegue saber o que é. Que hoje, todo profissional da estética, ele tem que buscar a naturalidade.
Ele tem que buscar devolver os traços daquele paciente com naturalidade. E a partir do momento que eu não trabalho o microambiente, que eu não comunico com a célula do meu paciente, eu vou ter que usar altas quantidades de produto, por exemplo, um ácido hialurônico, e aí eu vou alterar a face daquele paciente, perdendo assim a sua naturalidade. Então, por isso que gosto muito do nome harmonização orofacial. Mesmo tendo esse problema de desarmonização, de estar ligado a exageros, mas eu acho que quando você alinha o que você preconiza, a sua linha de tratamento, a sua filosofia de tratamento, seus pacientes conseguem entender que você não é aquele profissional que vai colocar 50, 60 ml ali na face dele e tchau, e daqui um ano você volta e a gente passa novamente. Hoje a gente fala muito em reposicionar a face do paciente. Por quê? Com o envelhecimento, isso aí a maioria que já passou aí dos 35 já sentiu, realmente tudo vem descendo, tudo vem caindo, e eu falo que, por exemplo, o fio de PDO, ele faz essa sustentação, ele levanta literalmente o que o tempo derrubou. E eu não estou injetando, eu não estou inflando aquela face, eu estou só reposicionando o que realmente o tempo veio tirando ali do lugar. E você vai conseguir um melhor reposicionamento se você tiver uma pele bem preparada, antecipadamente. Incrível, sim. Aí, porque assim, o pessoal vem assim, eu quero já esticar, mas nunca fez nenhum botox, nunca fez um bioestimulador na face, não adianta. O resultado vai ser muito pobre para essa paciente. Então, ela tem que passar por todo um processo, toda uma construção, né, da face para poder chegar nos fios e conseguir a beleza que os fios trazem. A doutora Leidiane tem muita propriedade, porque ela trabalha bastante com fios. Gosto muito de fios. Eu digo que preparando o microambiente celular, construindo os nossos andaimes, né? São literalmente andaimes. Hoje eu até brinquei com a paciente, eu falei assim, a gente não precisa do tijolinho e da colinha? Então, eu preciso o quê? Colágeno e a elastina para que a gente tenha uma pele estruturada. E o fio de PDO faz isso com maestria, porque a gente consegue fazer realmente, literalmente, uma malha, né? E estruturando aquela pele que está amassada, aquela pele que está derrubada. Então, a gente consegue realmente melhorar de dentro para fora aquela estrutura de pele que foi danificada. Nossa, Você vê que não dá para falar só de uma coisa. Com certeza. Realmente, é a junção, né? São várias terapias, coisas, né? São tratamento em camadas mesmo, que hoje eu gosto de falar. Incrível. Sobre melasma. Aí é com a doutora Michele. Estamos aqui, né, com especialistas em melasmas e olheiras. Então, vamos lá. Dá para tratar melasma... Primeira pergunta, tá? Dá para tratar melasma com PDRN e olheira com PDRN? O que dá para fazer nesses casos? Não. Você não vai tratar, vou até falar de olheiras, nenhum dos dois sozinhos com PDRN. O PDRN vai preparar o seu terreno para você vir com peeling para poder, assim, tirar a camada, o extrato córneo, que é onde está depositada a melanina ali, que está causando aquele melasma. E você vai manter ali a pele hidratada, porque uma pele que tem melasma é uma pele envelhecida. É uma pele de uma senhora, uma pele envelhecida. Então, assim, você precisa estar ali fazendo um tratamento prévio. Isso até a gente teve muita discussão, né? Eu dei uma aula agora de melasma terça-feira. Exatamente, você pode preparar a pele do seu paciente com microagulhamento, com peeling, com PDRN, com silício, com NCTC. Você pode estar tudo preparando para depois você vir com peeling. Assim, ele vai ter uma descamação e o resultado vai ser potencializado. Quem sabe você consegue até clarear essa mancha com maior facilidade. E não só no início, mas você pode fazer isso ao longo de toda a jornada do tratamento, porque é tratamento. Melasma é tratamento, não existe cura, gente. Eu faço até um comparativo muito com paciente que tem hipertenso. Claro, cada um com as suas severidades, né? Um paciente hipertenso, se ele não tomar o remedinho dele todo dia, a pressão vai subir. Um paciente que tem melasma, se não passar seu creminho todo dia, seu melasma não desaparece. E ele vai desaparecer assim, ele fica lá escondidinho na camada lá embaixo. Né? Fica lá na camada basal, onde que os melanócitos moram e produzem a melanina ali, quando são agredidos, né? Vamos dizer assim, e com isso ele vai produzindo esse excesso de melanina que vai chegando até a camada mais superficial, que é o extrato córneo. Então,
Você tratando, hidratando a sua pele do seu paciente ao longo dessa jornada toda, você sim vai conseguir potencializar e ter um resultado bom e entregar uma pele mais limpa, mais clara para o seu paciente. E olheiras é bem similar, mas olheiras, quando eu começo a pensar em olheiras, a gente já tem que imaginar que é uma das regiões mais difíceis de gerenciar. É a pele mais fina do corpo, é uma região onde nós temos um músculo que tem uma ação diferente, é um orbicular. Então, eu falo que são várias coisas para tratar em uma região de difícil anatomia, vascularização muito dificultada, e que ali acometem várias coisas, porque nós temos no nosso dia a dia clínico o paciente que chega com craquelamento, paciente que chega com flacidez, paciente que chega com bolsa, paciente que chega com essa região muito hiperpigmentada. E aí, quando eu falo, o PDRN vai incluir? Vai. Eu criei um protocolo exclusivo para essa região de olheiras, onde eu trabalho desde vamos falar, harmonização clássica. Então, tem toxina, mas o ácido hialurônico fica por último. E hoje, se eu falar para você que eu preencho, vou colocar assim, de 10 casos de olheira, às vezes nenhum eu coloco ácido hialurônico. Porque eu vou trabalhando toda a estética regenerativa, preparando esse microambiente. Então, para vocês entenderem, quando a gente entende do tratamento de pele e a gente consegue melhorar a qualidade dessa derme, o ácido hialurônico fica sendo de lado. Eu não preciso mais dele. Então, hoje a gente criou esse protocolo, existe a toxina, existe os fios de PDO, existe a estética regenerativa, existe o peeling, que eu falo que ele é magistral, né? Ele é algo que, se você quer pele bonita, a gente vai ter que trabalhar assim com o peeling. Mas o PDRN hoje eu acho que faz parte de 98% dos nossos casos de estética no consultório. Ele está entrando em praticamente todos os nossos protocolos. E para a olheira, sim, ele é excelente, ele vai melhorar muito a qualidade de pele. Quando a gente melhora a qualidade de pele, boa parte desses sintomas inestéticos que eu citei já tem uma boa melhora, porque a minha pele já está mais bonita, então o craquelado já melhorou, a ruguinha, aí já tem a ação do Botox, então nós já vamos conseguindo pegar várias coisas, né, desses efeitos que tanto incomodam os pacientes, a gente já vai conseguindo eliminar. Incrível. E o Botox, então, ele é um ótimo aliado para o PDRN. Com certeza. Aliás, ontem eu até comentei com uma paciente. Ela falou, nossa, doutora, você trabalha com muitas técnicas. Falei, sim, mas o Botox, na maioria dos casos, e praticamente em todas as idades, é a porta de entrada. Você olha para um paciente, como que você vai rejuvenescer essa pele? Por exemplo, eu gosto muito de fio de PDO, mas se eu tenho uma glabela muito marcada, essas ruguinhas que a gente tem entre as sobrancelhas, o que causou? Ação muscular. Então, de nada adianta eu passar um fio de PDO maravilhoso. Hoje nós temos fios... né? Hoje nós temos fios de muita tecnologia, fios para volumizar, mas se você não tratou aquilo ali. Então, primeiro, tanto que eu não passo fio de PDO na primeira sessão, eu primeiro faço o Botox, deixo a ação do Botox, depois eu reavalio aquele paciente e aí eu entro com o fio de PDO, já com a musculação, com aquela musculatura bem mais equilibrada, porque a gente tem um resultado muito maior. E o fio de PDO você coloca depois ou antes do PDRN? Para você, o seu... Pode ser na mesma. Na mesma. Ok. Pode ser na mesma sessão. Então, eles estão ali pau a pau. Estão. E é porque hoje já tem muitos estudos, a doutora Leidiane pode até me consertar um pouco mais, porque ela é mais estudiosa da parte de fios do que eu. Antigamente falava que não podia misturar os dois na mesma sessão, porque ia acontecer hidrólise, degradar do fio, tudo. Não, é o que a gente quer. O que nós queremos? Eu falo assim, é a troca do fio pelo colágeno. Então, se você está acelerando esse processo, não tem problema nenhum. Até anestesia, eu vi alguns profissionais falando, não anestesia perto do fio, não coloca sal anestésico perto do fio. E hoje a gente percebe que não é bem assim. Você pode sim... Não tem interferência, né? Não tem interferência. Inclusive, tem algumas técnicas que a gente coloca no próprio canhão do fio, a gente já injeta ali vitamina, NCTC, que é a nossa grande paixão, que acho que a doutora Michele vai falar dele daqui a pouco. Que eu falo que eu só não coloco um cafezinho porque não pode. Mas é a nossa grande paixão. Sublingual de manhã. Em gotinha sublingual, no café, enfim. A gente coloca no próprio canhãozinho do fio, você já vai ali e já injeta ele. E assim, gente, os resultados falam por si, né? Sim. Então...
Eu acho Pode que é ir. Porque exatamente não tem mais isso. o que, assim, a vivência clínica prática. Apesar de vir toda uma ciência por trás, tudo, mas a vivência prática, o prático mesmo, que a gente vive, que a gente vê no paciente, isso tem muito valor. Isso Muito tem muito valor. valor, De fato. de fato. E aí, complementando o NCTC é um ativo da Mesoestética. Ele fala que ele é vermelhinho, vermelhinho de tão, porque é do coração, É do porque ali tem coração. mais de 50 ativos. Então, lá vai ter coenzimas, vai ter vitaminas, minerais. Então, se Ácido ele hialurônico em densidade, Exatamente, que é densidade. muito mais fácil de trabalhar. para trazer hidratação. Então, assim, ele é, assim, uma potência quando a gente fala de estética regenerativa. Até estava brincando antes de começar o podcast, eu falei, gente, vou fazer, assim... Não tem como não falar de, assim, associar mesoestética e estética regenerativa com mesoestética. Eu não sou speaker deles assim, eu sou apaixonada nos produtos deles, de tanto que eu uso, de tanto que eu gosto, eu acabei me tornando speaker deles pela convivência, pelo convívio, pela prática clínica. E, assim, e são produtos que entregam qualidade dentro da estética regenerativa. É um pedacinho da Europa dentro do seu consultório, Exatamente, gente. ainda tem Isso aí isso. não é para qualquer um, Não olha é. só. Chique Eu acho que demais. Isso aí é bem verdade. por aí. É um pedacinho, são produtos europeus e que realmente entregam muitos resultados. É incrível. Só usando. Hoje eu falo que o NCTC, por exemplo, ele entra quase junto com o PDRN ali em quase tudo. Você vai fazer um bioestimulador, Sim. hoje eu coloco o NCTC. NCTC. Vai fazer um microagulhamento, tem o NCTC. Ah, vou fazer um laser, um Lavian, tem NCTC. Vou tratar um melasma, tem o NCTC. Sim. Então, porque quando eu penso em microambiente, eu penso em vitaminas. Eu penso em melhorar, em alimentar todas as minhas células. E o NCTC faz isso com maestria. Faz isso com maestria. É um líquido riquíssimo, exatamente. Se pudesse tomar no cafezinho, É como você falou. ouro, vermelhinho. Um de manhã, um de tarde, um de noite. E esse é um dos ativos que o nosso paciente leva para casa para passar em casa ou ele é só dentro Não, do ele é consultório? Ele é só para consultório, igual o PDRN. Ah, ok. O PDRN que a gente está falando, todos é para a gente usar em consultório. Ok. Mas a Mesoestética produz para produtos home Não, mas care. aí tem outros produtos. Ah, aí tem. é outra Como linha. peeling, né? Que Isso, você pode aí fazer tem, em casa. Tem. Por exemplo, nós para home tratamento do care. melasma, nós temos nós temos 4, né, produtos dentro da mesoestética que a gente pode trabalhar. O Cosmelan, Dermamelan, o Despigmentation e o Melantranex. Claro, a gente começa, né, muito pelo início com Cosmelan, que é um protocolo bem completo. E ele tem o consultório, o peeling de consultório e o home care, que é um peeling, que eu falo que é um peeling atenuado, é tipo o que a gente vai usar no consultório, mas aí é um atenuado que o paciente possa usar em casa. Porque o paciente usar em casa, nós somos estudiosos, nós fizemos uma graduação de odonto, estudamos a face, estudamos tudo. Fizemos uma pós-graduação, várias outras pós, para estarmos falando com tanta propriedade assim. E o paciente não, o paciente ele vai acreditar no que a gente fala, né? Então, assim, tem que ser uma coisa mais atenuada para ele, para não ter intercorrências, não ter problemas, né? Entendi. Perfeito. Uau! A Meso tem também uma linha anti-age. O anti-age, O anti-age. o anti-element. E o age É element, epigenética, né? que trabalha com a epigenética. epigenética da pele e é incrível. Que E aí o eles têm paciente a linha vai de levar home para care. casa. É. Vai levar pra casa. Legal. Bacana. Pós-Lavian, ele é fantástico Muito também. bom. Você pode usar, porque pode usar ele também pós-Lavian. E ele vai estar tratando sua pele e você também pode usar ele em casa. Que aí é um creme seguro para você estar passando para o seu paciente em casa. Incrível. Simplesmente incrível. Eu já tô apaixonada pela Mesoestética. Ah, gente, vamos lá. Que eu vou te... Impossível não se apaixonar mesmo. Incrível. Eu já quero conhecer todos os produtos. E, Leide, pergunta pra você. Fios de PDO, bioestimulador de colágeno. Você gosta dessa combinação para tratar olheiras? Ou você acha que não precisa do bioestimulador de colágeno nas têmporas? Olha, bioestimulador de colágeno, nós vamos pensar... Quando a gente fala bioestimulador, a gente pensa em um polilático ou uma hidroxiapatita. Esses eu não recomendo para a região de orbicular, entendeu? Mas eu recomendo em face o que eu chamo de... Tudo que for face, que não é móvel. Então, toda essa região fixa de face,
eu gosto muito de trabalhar com bioestimulador. Inclusive, a gente pode colocar têmpora, eu gosto muito de fazer bioestimulador com ácido hialurônico. Eu sou apaixonada por ácido hialurônico, porque o ambiente tem que estar bem tratado. Então, por exemplo, essa região está muito ligada com olheira. Eu sempre falo para meus alunos, vai avaliar uma olheira, você vai olhar a têmpora, você vai olhar a zigomática, você vai olhar a malar, toda essa região que conecta com a olheira. Então, bioestimulador, vamos usar, mas não exatamente na queixa do paciente. Nós vamos usar puxando essa face, porque eu quero efeito lift, eu quero puxar essa face. Então, vai melhorar a sobrancelha, vai melhorar todo o meu arco zigomático, melhorando a minha olheira, mas eu não coloco, meu protocolo não tem bioestimulador, nem polilástico, nem hidroxiapatita em região, mas tem os biorregeneradores, porque aí sim podemos literalmente colocar. Agora, os fios de PDO são incríveis para essa região, para tratamento de olheira. Aliás, eu falo que fio de PDO só não passa no branco do olho. No resto, está tudo liberado. Porque onde você quer estrutura, onde você quer muito colágeno, onde você quer elastina e um colágeno organizado, você vai passar fio de PDO. Então, o fio de PDO é incrível para a região dos olhos. Perfeito. Gente, vocês viram que hoje foi aulas, né? Hoje foi aulas. Quem quiser aprender já sabe onde vir encontrar essas maravilhosas. São mentoras, todas três aqui, todas quatro aqui. Nós somos mentoras, né? Cada uma na sua área, mas é um prazer estar aqui com vocês no Clube do Botox. E eu gostaria de pedir para cada uma deixar um recado. Deixarem um recado para quem está nos assistindo, lembrando que nosso público aqui são todos da área, profissionais da área. Então, se vocês pudessem dar um conselho aí para quem está começando, tem muita gente no início de carreira, estudante que está vendo a gente, que às vezes quer começar na área, o que vocês diriam para quem está começando hoje ou para quem está ali no início de carreira, meio de carreira? Eu digo assim, que a harmonização, ela é uma área fascinante, uma área apaixonante mesmo, e que tá todo dia com alguma novidade, né? Todo dia tem, né? Os estudos são muito recentes, vamos dizer que ela é uma carreira aí de 10, 15, máximo 20 anos, se chegou a 20, né? Estudando pela área da medicina e hoje já são abraçando a odonto, né? Já de um tempo para cá, oficialmente. Então, assim, é estudar, se dedicar para você trazer o melhor tratamento para o seu paciente. O que eu falo que é trazer o melhor tratamento para o seu paciente? Individualizar, ver ele como ele, né? Não pensar em padrões, mas individualizar o tratamento. E se você tem um estudo, uma ciência por trás, vai te ajudar isso. Então, o que eu recomendo e eu falo sempre, vamos estudar para a gente entregar o melhor para quem está nos procurando, que são os nossos pacientes. Eu acho que também, principalmente, ver o paciente como um todo. Se necessário, pedir exames, exame de sangue, exames laboratoriais, fazer todo um acompanhamento desse paciente, entender, muitas vezes, né, pegar todo um histórico completo, por que a pele dele está assim, como é que é a rotina. Se o paciente precisa de alguma outra área ali junto da nossa, seja o dentista que trata de dente especificamente, você não precisa só de um preenchimento labial, você precisa muitas vezes de um implante, de uma prótese. Fazer esse tratamento, né, adjunto a outras especialidades também. Ou muitas vezes pacientes que têm dismorfia, né, estética, de imagem. Então, assim, fazer todo esse trabalho com os pacientes, ver o paciente como um todo, né? Não só como uma boca, não só como uma olheira, não só, é a pele apenas. Então, assim, ver o paciente como um todo, escutar a queixa do paciente e trabalhar em cima disso também. Uau! Olha, que agora ficaram poucas dicas, depois de tudo isso. Mas eu gosto de falar muito isso para os alunos e eu vou reforçar aqui. Aprenda a dizer não. Aprenda a reconhecer o paciente ideal para o rejuvenescimento, para a harmonização. Ela falou de um tema, assim, que dá outro podcast. Sim. O paciente que não se ama, o paciente que não se reconhece, não é o meu botox, não é a minha estética regenerativa que vai fazer ali um milagre com ele. Então, aprenda a diagnosticar, não tenha medo de encaminhar
Tem casos que são cirúrgicos, nariz, tem muito caso que é cirúrgico, o pessoal está tentando compensar e a gente sabe que não dá. Olheira, né? Tem região de olheira que a gente já sabe que é uma bléfaro. Então, não tem esse medo de dizer não, de encaminhar, de pedir ajuda para outros profissionais, de ter um corpo de ajuda, um ambiente que você possa conversar com todas as áreas, com o cirurgião ou com uma pessoa que é mais especialista na área do melasma, da olheira, cada um, igual ela falou, cada um na sua área. Eu acredito muito nisso. E o dizer não, você tem que aprender porque você tem que pensar sempre em levar o melhor para o seu paciente. Mas será que aquele momento que ele está vivendo, naquele momento, é o melhor momento para ele? Então, é isso. Eu acho que ser de verdade, né? Levar a verdade para o seu paciente. E se o momento dele for não, hoje é não, nós vamos preparar, nós vamos encaminhar para depois dizer sim. E eu não posso deixar de entregar uma lembrancinha que eu trouxe para essa roxa maravilhosa, claro, produtinhos dessa querida marca. Uau! Tá vendo só? Meu pedido já foi realizado super rápido, né? Eu falei que queria mesmo. Tá aqui, muito obrigada, Mi. Uau! Deixa eu abrir aqui, né? Tá ao cheio vivo. de amostrinhas. Vamos ver aqui. Cheio de juntos. amostrinhas para testar a variedade de produtos que a Meso tem. Eu quero que você me conte. Então, eu vou abrir aqui e eu quero que você me conte o que é cada uma dessas amostrinhas, né? E conte para o público também que está nos escutando, tá nos ouvindo. Todo mundo vai conhecer a Meso hoje. A Leidiane é outra também. Gente, eu sou Uau, apaixonada. gente, olha só São que várias legal. amostrinhas. Aí ele tem... Vamos ver, porque até eu não sei. Porque Vamos eu pedi aqui. e eu não sei. Esse aqui vai trazer hidratação, porque é um ácido hialurônico, Desimatrix. Desimatrix. Esse aqui, anti-estresse, Maravilhosa. hidratante top. É. Sendo que eu falo o seguinte, o paciente tem melasma, vem o Melan Recovery dentro da caixinha do kit do Home Care. Mas, às vezes, a pele do paciente fica muito sensibilizada. Você pode entrar com esse aqui, que esse é outro creme fascinante para isso. Olha a linha Age A linha Age Element, olha aqui, ó, vieram duas que são fantásticos. Dá pra gente usar pós-Lavian e usar em casa. E Então, esse é uma muito linha. bacana porque você tem a linha profissional que você vai usar dentro do seu consultório. Isso. E você tem a linha que o seu paciente vai levar para casa. Então é incrível, um vai complementar o outro. Incrível. E esse Com protetor, epigenética. e esse protetor da Meso Estética, pra mim, não tem igual. Eu já ouvi falar super bem, viu? É que você fez até um Protetor- teste na luz de wood. Fiz ele na luz de wood Lembro. com várias outras. Ah, você assistiu minha aula, né? Com vários outros protetores solares, fazendo um comparativo realmente se tem o bloqueio, porque ele é uma cor dependente, ele não tem aquela base igual da La Roche, que é uma alta cobertura. Ele tem uma pequena cobertura, mas na hora que você olha na luz de wood, A proteção a proteção dele é fantástica. Então, eu recomendo, principalmente para melasma, não só melasma, porque eu trabalho muito com essa parte de melasma, mas assim, pro dia a dia, por questão de proteção nossa, né? Que a gente precisa estar protegendo. Nós moramos num país super tropical, né? Então, a gente tem que estar tendo E se esse cuidado. proteger principalmente da luz do consultório, né? Porque o Também. foco que a gente fica Incrível. no rosto o tempo Muito todo. obrigada. Eu vou Passa usar E bom hoje é muita testar tela, tudo, depois né? me Hoje diga. você tem muito computador, você tem muito telefone, muita luz para fazer vídeo, luz o tempo inteiro. Protetor. E protetor com base. Com Porque, base. falando em luz azul, a base que protege contra a luz azul. Então, é essencial ter uma base no protetor solar, porque você vai tanto proteger contra os raios UVA, UVB e da luz azul. Tá aí mais Então, uma dica, né? Incrível. Acho que a gente pode marcar um outro episódio só Vamos. sobre cosmiatria, né? Que- Ó, Muito obrigada, pessoal. Quem chegou até aqui, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada a você pelo Foi convite, incrível. foi ótimo.